isso é um documento, isso daí está ilustrando aqui, né? Porque é um documento do que é de como a cidade é um som, né? Sim. A cidade tem som, a cidade tem cheiro, né? Esse é o som da cidade. Quem formou minha cabeça foi minha mãe e meu pai. Eles formaram minha cabeça. Eu tenho um grande amigo que é um físico, o Roberto Santos, é um grande físico. E eu disse a ele uma vez, olha Roberto, talvez eu pudesse ser um físico, se eu tivesse a sua inteligência, né? Que eu não tenho inteligência dele. Talvez eu pudesse ser um físico. Mas em grande parte a gente é, é resultado das perguntas que foram aparecendo na vida da gente quando a gente era menino. E a cabeça da minha mãe contava coisas maravilhosas, né? Meu pai vivia para cima e para baixo, porque ele era, naquele tempo, funcionário do Banco do Brasil, de carreira, né? Morava aqui, morava ali. Mas ela carregava, e meu pai carregava com eles uma coisa notável que era a Capela das Alagoas, né? Então eu nasci aqui em Maceió, ali nem existe a casa, ali perto da Praça do Raiol ali. E, mas a minha cabeça foi Capela. As histórias maravilhosas da Capela, né? Tem, isso é o que me embala a cabeça da hoje. Tudo que eu escrevo vem a recordação de coisas que eu via da família, né? Agora estou escrevendo mesmo um agora. Eu estou escrevendo agora sobre os protestantes de Alagoas, né? Como é que eles começam aqui. E eu me lembro das histórias que a minha mãe contava, que a minha avó contava, né? Até eu digo no começo, eu digo, olha esse livro, se você prestar atenção, você escreveu, porque você precisava escrever, né? Mas o Nietzsche tem uma coisa interessante, o Nietzsche. O Nietzsche diz o seguinte, ele diz que jamais li um livro que fosse escrito para ser livro. Eu acho isso de uma, de uma intensidade notável, porque ele está dizendo que ele não quer a sua preparação lógica para que ele me leia, ele quer a espontaneidade que nasce com você, né? O inesperado, né? É o inesperado, é. São as melhores coisas que você escreve. Mas é um inesperado que, se você for buscar, tem marca biográfica sua, né? Agora também, há muito tempo que eu venho tentando escrever um livro sobre o retirante, né? O retirante, na seca, no século XIX. O que acontecia, né? E a formação do preconceito no Sul com relação a gente, etc. Tal. E eu me dei conta de três episódios de quando eu tinha uns 10 a 12 anos de idade. Eu fui vítima do preconceito. De uma mulher odienta, que ainda hoje eu não tenho ódio a ela, porque os potes de ódio aqui na geladeira eu deixo para coisa mais importante. Eu tenho uns 20 potes de ódio aí, mas ela É não bom deixar guardado. nem ela. Um dia eu uso. Mas essa senhora era uma professora. E eu fui transferido daqui, meu pai foi transferido para trabalhar no agência do banco, e eu fui. Menino, assim, uns 9 anos, 10 anos de idade. Aqui em Alagoas mesmo? Não, foi para Minas Gerais. Minas. Foi lá onde eu senti o preconceito. Sim. E foi um negócio muito sério comigo isso, sabe? E engraçado, marcou incrivelmente a minha cabeça. Né? Porque aí eu me senti daqui. Eu pensei, porra, aí, vamos contar. Posso contar ou Por favor, por favor. Aí eu vou pra lá com a minha família, etc e tal. E meu pai me matriculou no grupo escolar. Lá. Qual era a cidade, Emerson? Bicas, perto de Juiz de Fora. Já escrevi sobre isso. Ela morreu. Eu acho que ela hoje é diretora do grupo escolar do inferno. Mas essa mulher teve uma importância na minha vida tão grande, e especialmente na cabeça da minha mãe. Eu vou lhe contar. Era uma classe, assim, uma sala de aula, normal de grupo, uma cheia. E ela, então, eu tive que sentar na frente, né? Sentar na frente, assim. E a frente era reservada para os grandes luminares da sala. Eu estava ali por acaso, porque não tinha lugar mais, já estava tudo ocupado. Novato, deslocado, né? Completamente. E
ela então pede para fazer uma redação. E eu faço a redação. Estou vendo a situação aqui, escreva a redação. Ela vai ler a redação. No meio da dissertação, eu cometo um erro de português. Trivial, uma coisa que podia acontecer até hoje. Eu escrevo assim, qualquer coisa assim, ela foi lendo e encontrou que era nacional que estava escrito. Aí ela fez nacional, deu uma gargalhada e disse, só nordestino mesmo. Eu senti aquele arrepio, porque eu não sabia que era ser nordestino, né? Eu digo, aí ela disse, vá lá para trás que você não pode sentar aqui na frente. Está aqui na frente, professor. Eu não sabia que era nordestina, mas eu sou uma coisa muito ruim, né? Para poder receber Um adjetivo desse. Puta merda, você só podia ser nordestino. Fui. E voltei para casa. Eu sempre fui assim meio sistemático, desde criança. Quando eu cheguei em casa, eu não me comportei como me comportava sempre. Eu fui pro quintal, tinha uma árvore lá, eu fiquei lá e minha mãe foi. Minha mãe era notável. E aí eu fui. A mãe perguntou o que é, isso aconteceu a ela. Ela disse, eu disse, eu não quero mais para a escola. Ela disse, meu filho, você vá, porque senão ela vence. Essa mulher me deu a maior aula a você que ela podia dar na sua vida. Porque você vai encontrar tantas pessoas iguais a ela, que ela já lhe ensinou como é que é o mundo. Vá. E eu fui, mas ela continuava. Ela continuava, né? Talvez não, eu tenho certeza que por isso eu fui me interessar por educação. Aí eu fui trabalhar nas grandes campanhas que o Brasil teve de educação. Eu fui do movimento de educação de base. Eu trabalhei com 2 anos direto com Paulo Freire. Ela me deu essa. E outra vez que aconteceu, eu estava jogando chibra. Eu gostava de jogar chibra. Passou o cara, ele disse, olha, teus parentes estão lá embaixo, dá a ver. E eu fui. Ele disse, olha, estão pedindo uma talhada parece uma talhada de melancia. Eu fui. Quando eu cheguei lá, estava um caminhão de pau da arara. Aquilo me chocou, sabe? Menina, tinha uns 10, 11 anos já. Me chocou, que eu jamais esquecia a imagem. E eu, quando era assim, dos meus 6, 7 anos de idade, morava em Penedo, na Rua da Penha, ali em Penedo. E tinha o quintal da casa naquele tempo era um quintal grande. E eu ficava brincando com os carrinhos de madeira que vendia na feira. E umas bonecas que chamavam bruxas. E eu botava aquelas buchas ali e levava como se fosse um pau d'arara. E eu vi o pau d'arara. Eu não entendia, eu não sabia o que é que eu estava carregando no meu caminhão e entendi que ali tinha uma coisa muito, muito estranha, né? Então, esses impactos assim, com relação a isso tudo, me Ajudaram de alguma maneira, né? fizeram minha cabeça em grande parte. Eu tenho um sentimento de ser nordestino muito, muito arraigado. E o pior, eu me sinto profundamente alagoano, sabe? Você talvez possa parecer até assim uma espécie de conversa fiada, mas eu amo isso aqui. Eu não saberia viver fora daqui. Tive convite para ir para fora do Brasil, para trabalhar fora do Brasil, de Araraquara, convite de universidade para sair daqui. Mas 2 coisas me fizeram ficar aqui. Primeiro foi tomar conta do meu pai e de minha mãe. Eu achava que esses caras. O meu pai, numa fase da vida dele, chegou a pedir esmola. Né? Eu achava que esses caras que fizeram tudo na vida deles por mim, não ia largá-lo na velhice, né? A minha ligação com meu pai era altíssima, eu acho que eu conversava 2 horas por dia com meu pai. E quando era sábado e domingo, era praticamente o dia todo. Conversando com ele já velho, eu dando assim um apoio à velhice dele, né? E meu pai, por conta dessa vida que ele teve, ele era uma pessoa assim que ele não gostava de saber que existia limite.
Limite? Ele não gostava de saber. Por exemplo, talvez assim, talvez o que meu pai mais odiasse fosse a preguiça. Se 7 horas da manhã, se eu tivesse dormido, você está parecendo uma velha, travou, ele não. Isso me deu uma disciplina tanto, sabe? Me deu uma disciplina. Quase militar. É, nessa hora. E ele foi. Ele salvou a vida dele porque foi ser soldado do exército. Aí ele depois saiu, aprendeu a. Ele nunca foi na escola, né? E quando ele chegava na época do censo, ele ficava aí. O que eu digo que eu sou? Depois ele morreu milionário. Milionário no sentido de que quem não tinha nada tinha um apartamento, né? E eu acho interessante foi o dia do enterro. Minha mãe chegou assim, o caixão entrando, nunca me esqueço. O que é? Você pode. O caixão entrando assim lá, descendo. Ela disse, meu pai do Rio, disse, meu filho, meu pai do Rio, disse, seu pai mostra que, seu pai conseguiu mostrar que esse país pode dar certo. Eu não sabia que a minha mãe tinha preocupação com o país dela, sabe? Porque a minha mãe, coitada, era filha do fiscal municipal da feira e vendedor de jogo de bicho, né? Mas ela tinha essa A preocupação. sabedoria de uma mulher. Isso é que eu acho notável, né? Quanto a cultura ou a erudição é importante para fazer com que você seja bom, né? Porque você tem cada doutor que merecia ser espetado pelo cão 5 vezes no inferno, né? Aí ela me disse, eu nunca tive vergonha, a frase foi essa. Eu nunca tive vergonha de um grão de feijão que entrou na nossa casa. Aquilo foi na minha cabeça, não podia mais sair, né? Aí você vai ver o que é a pobreza, a possibilidade até de passar necessidade, né? Aí ela chorando, etc. Eu fui ali com ela já um pouquinho velhinha, e eu levei para casa. Guarda até as 2 cadeiras tá ali. As 2 cadeiras em que nós nos sentamos, estão guardadas ali dentro. Ela sentou-se na cadeira, eu me sentei aqui, e ela disse, meu filho, quer dizer que nós vamos passar fome novamente, né? Eu disse, que nada, mãe. A senhora tem dinheiro que a senhora passa o resto da sua vida e não gasta. Mas o senso o deslocamento do mundo, né? Perdeu o companheiro da vida Ela toda. disse, porque meu filho, seu pai, eu gostei de tudo, né? Eu disse, nada, mãe, papai deixou tudo organizado. Ali demais, mas eu ia deixar a senhora passar fome. As 2 cadeiras estão guardadas ali. Só quem senta é menina, só quem senta na cadeira. Outra pessoa não senta não. Rapaz, que coisa interessante, já que você está puxando isso, eu nunca andei falando isso não. Porque isso é muito uma intimidade minha. Quem me deu muito o senso do Nordeste, eu não sabia que ele era tão importante assim na minha vida, Luiz Gonzaga. Porque eu fui criado ouvindo Luiz Gonzaga, né? Eu fui criado na beira do rio ali, dependendo ouvindo Luiz Gonzaga. Era Asa Branca, era Cintura Fina. Aí um dia eu vim do Recife pra cá, pra minha irmã. A gente cantando Luiz Gonzaga, sem repetir até Maceió. Você veja a importância que, quando ele morreu, foi que eu destaquei assim pra mim, a importância que ele teve na minha cabeça, né? Porque ele me deu um espaço muito maior do que a minha mãe me deu, né? A minha mãe e meu pai me fizeram ser do Rio Paraíba. Eu sou assim, o que você é? Eu sou uma piaba do Rio Paraíba, uma coisa por ali assim, sabe? E o Luiz o Gonzaga. Luiz Gonzaga me descortinou. Primeira emoção. Né? Porque se você verificar assim, você for trabalhar a Asa Branca, ela mexe com o fundo da sua história pessoal, né? É como se você fosse puxado das entranhas do tempo, né?
É por isso que uma vez eu fiquei puto da vida com os caras lá no Rio Grande do Sul, com meu mano carrete aqui. Eu disse, essas porra com aquelas calças polotes, quem mata o tal do gaúcho era o César Ferreira. O César Ferreira tem uma poesia notável sobre o gaúcho, sabe? É mais ou menos assim, lá vem o gaúcho montado no seu cavalo dos pampas, aí aquela coisa, o cavalo galopando, ele saca da espada, aí ele termina a poesia assim, pra quê? A César Ferreira me marcou muito. Me marcou muito também, é uma coisa que é uma pessoa que me marcou muito. Mas pra quê? Pra que tão épico, né? Pra quê? Como que a gente que mete? Nunca eu escrevo para louvar quem já é louvado, né? Nesses cursos eu sempre digo outra coisa. Eu não sou. Eu nunca quis fazer vestibular para padre nem para pastor, então o pessoal fica tranquilo, né? Mas tem duas ou três coisas nos evangelhos que me marcam a vida profissional e intelectual. O evangelho, ele diz assim, é preciso, uma delas, é preciso ter olhos para ver e ouvido para ouvir, né? Está todo o tempo aqui na cabeça, né? O que é que eu estou ouvindo e o que é que eu estou vendo, né? Isso lhe deixa alerta com relação ao mundo, né? Eu quero ver, né? Você começa a ver o invisível. A buscar, tirar tudo o que dá, você procurar o invisível, né? Tirar as aparências, além das aparências. Além disso, e outra coisa que ele diz, vem a mim quem tem sede como de justiça, né? Isso é outra coisa que marca muito na minha cabeça, esse pedido do Evangelho, né? Vem a mim. Eu era católico, hoje não sou mais não, mas eu era católico. Hoje eu não sei nem quem é que sou. Talvez eu seja muita coisa sem saber. Aí veio aquele negócio assim. E tem outra coisa que eu acho assim que essas três coisas fazem muito a minha cabeça. Você precisa saber ver, precisa saber ouvir, você tem que se abrir para quem tem fome e sede de justiça, e você tem que saber olhar o livro no campo, né? É aquela coisa que está ali absolutamente simples e que você pode encontrar ali uma dignidade que nem a beleza das vestes de Salomão daria, né? Eu acho isso uma passagem, são passagens belíssimas da história universal. Não importa se você acredita em Deus ou não, mas importa é que passa por ali uma sabedoria incalculável. E é isso que, esse tripé é que forma a minha cabeça. Quer dizer, de certa forma, eu não escrevo, eu rezo. De certa forma, né? Eu não escrevo, eu rezo. De certa forma. É uma imagem que eu estou criando, né? Porque passa exatamente por aí. É uma oração por dias melhores, sei lá. O mundo tem que mudar, né? Se ele não mudar, se a sombra da justiça não aparece, o que aparece é a foice da morte. É o que aparece. E você vive numa sociedade que se mata, né? Você quer coisa mais terrível do que Maceió? Por exemplo, nós estamos aqui hoje, veja que coisa terrível. Você diz, você está em Maceió, eu digo, por acaso. Porque na verdade isso daqui seria qualquer ponto europeu. Qualquer ponto americano, né? Eu estudei nos Estados Unidos muito tempo. Qualquer ponto americano. Aqui eu resolvo a minha vida em 1 quilômetro. Aqui eu tenho hospital, aqui eu tenho médico, aqui eu tenho boutique, aqui eu tenho barbeiro, aqui eu tenho. Tá tudo aqui na minha mão, né? Tudo aqui na minha mão, né? Aqui eu tenho uma alta concentração de renda, né? Um alto nível educacional, né? Aqui, né? E o resto de Maceió está como, né? Então eu faço uma distinção muito forte entre o que eu chamo a Maceió de dentro e a Maceió de fora.
A Maceió de dentro está lascada, acabada, arrebentada, assardinhada nessas grotas, né? Por que é que eu vou olhar para aqui? Né? Se eu tenho eles para viver com eles, né? Uma coisa que o Evangelho pede, né? Veja, eu não estou falando como religioso não estou buscando o Evangelho como religioso não. Estou buscando o Evangelho como uma sabedoria que enfoca os princípios básicos de uma teoria histórica. Enxergar esses problemas que criaram essa. Que você chama de Maceió de dentro e Maceió de fora. A Que estrutura é essa? Essa aqui é a Maceió de fora. Isso aqui é uma Maceió de fora. Isso aqui é uma Maceió gerada pela acumulação do capital, transformando a imagem em mercadoria. Onde você vai ter esse trem turístico todinho. Se você entrar aqui mais 1 quilômetro, por exemplo, você vai começar a ver pobreza. Mas isso forma um conjunto maravilhoso. Uma vez um jornalista telefonou para mim. Ele disse, professor, eu posso ir na sua casa conversar com o senhor? Eu digo, porque a minha casa tem que ser aberta para quem quer conversar comigo, sabe? Eu fui pago pelo povo brasileiro. Eu tenho a obrigação. Eu não estou lhe recebendo simplesmente porque quero que você me ensine, não. Porque isso é uma obrigação minha. Você veja que eu não coloquei o mínimo impedimento. Isso é uma obrigação minha. O povo brasileiro pagou anos, investiu anos em mim. E isso é uma espécie de resposta que eu dou a esse investimento. Tudo que eu faço eu não recebo um tostão nem quero. Eu não recebo um tostão nem quero. Agora, só que eu nasci com a bunda para a lua. Eu nasci com a bunda para a lua. Essa é que é a diferença, né? Mas eu não recebo um tostão, fora o meu salário de professor. Não quero, não quero. Esse negócio de jornal, não, um tostão eu não quero. Até mesmo porque o dinheiro condensa no bolso para poder sair é difícil, né? E é melhor não entrar para que eu não seja tentado, né? Então esse rapaz me procurou. E talvez seja uma das coisas mais impressionantes que já me aconteceram em termos de Maceió. Ele me procurou, venha. Mas eu perguntei o que é, para saber, para preparar minha cabeça, para quando o cara chegar, eu estar com a cabeça no lugar, né? Eles não é uma fotografia que eu tirei. Essa é uma fotografia do. Venha, o cara foi tudo. Ele mostrou a fotografia. Uma fotografia assim. Eu olhei, era uma senhora sentada na frente da Igreja do Livramento, comendo um pombo cru. Ela matou o pombo e começou a comer cru. Eu digo, olha, você sabe por que você trouxe essa fotografia? Eu falei, não. É porque a gente só olha a miséria em Maceió quando ela é espetáculo. Mas se você prestar atenção direitinho, Maceió vive comendo pombo cru. Agora virou um espetáculo para você parou. Quer dizer, a gente se viciou tanto a ver a miséria que ela já não significa muito quando a gente olha, né? Alagoas, sabe? Alagoas é mais um sentimento do que uma realidade. Essa coisa chamada Alagoas, né? Eu tenho um trabalho aí, Bolívar também hoje, que eu começo a querer interpretar Alagoas, os caminhos que Alagoas subiu, né? E eu digo, olha, Alagoas é uma nebulosa. É uma Nebulosa. nebulosa. Você tem que. Isso não significa que ela não tenha forma, não tem forma. Mas você tem que entrar no universo nebuloso e conversando com ele para ver se ele se dá a entender, né? E existem muitas mil Alagoas, né? Uma vez me chamaram para ir para um seminário sobre a identidade de Alagoas. Eu acho esse negócio de identidade gozável. Da identidade de Alagoas. Essa laguna idade, eu acho isso bem gozado. Acho que a discussão disso é muito importante, mas os resultados são lindos. A bem dizer, né? Algum resultado tem, mas entendeu a força da expressão que quiser. Sim, buscar uma coisa única, né? E aí pronto, aí eu lá vou eu pro tal do seminário. Os caras vão falar sobre o
que é a Lagoa. Eu sei A lagonidade. vai ser muito importante esse negócio para mim. Aí foi. Quando eu cheguei lá, era um bocado de moça bem postas, bonitas, cheirosas, agradáveis, né? Mais ou menos assim. Lá vinha a Rose e a Lagoana sentada ali para discutir o que era a Lagoa. Né? Os caras de paletó, pá. E eu calado. E aquele negócio foi me enchendo, né? Enchendo. E se eu sair daqui vai ser desrespeitoso. Mas aí um cara lá teve uma imprudência de me chamar para sentar na mesa. Eu tinha que ir, porque seria desrespeitoso com o cara, fui. Mas aí numa mesa a indignação é maior do que numa cadeira. E aí eu fui com a sua crescendo. E lá para as tantas ele, coitado, para me dar uma colher de chá, né? Para dizer assim, olha, aqui o professor sabe os troços, né? Ele me pediu para falar, eu não quis. Mas ele insistiu. Então eu disse o seguinte, disse, olha, se eu saísse daqui e me perguntasse onde é que eu estava, eu não sabia dizer. O que eu vim fazer aqui, eu não sei. O que eu vim fazer aqui. Mas vocês sabem, eu sei. Ele disse, quando aquele barco, não sei o que lá, foi para os Estados Unidos, era um grande teatrólogo, foi para os Estados Unidos, aí o pessoal começou a cortejá-lo, né? E um teve a imprudência de dizer, mestre, o senhor não quer ir ver a Estátua da Liberdade? Ele respondeu, o meu senso de ridículo chega a todos. Aí eu disse isso. Você vai, porque me diga uma coisa, essa senhora tão bonita, simpática ali, fala de querer sentado numa sala, definir o que é a Lagoa. Aí eu digo, você me desculpe, sabe? Isso não tem o rabo de mim não, você que não mandaram falar. Onde é que estão as putas? A Lagoa não tem puta não aqui, né? Não tem. E os viados de Alagoa, a Lagoa não tem viado não. E os ladrões de Alagoa, entendeu? Como é que vocês acham que vocês sentados numa sala, vocês definem o que é a Lagoa, né? Quando na verdade você pode dizer o seguinte, existe um pano que se coloca, uma cortina que se coloca para esconder a quem se quer devorar, né? E aí eu disse uma vez também uma frase que eu achei muito forte. Depois que eu disse, eu fiz, pô, eu acho que eu falei demais. Mas eu repetiria tranquilamente numa discussão sobre o que era Maceió, né? E, rapaz, Maceió é um grande crematório de pobre, né? É um grande crematório de pobre. Se você vê, é uma coisa que chega a dar tristeza se você vê direitinho, né? E o pior é que você culpa essa pobreza de ser pobre, né? Por ser pobre, né? Você devolve a ela o infortúnio dela, né? Então essa minha forma de ver o mundo me torna um certo preço, né? Eu tenho que pagar um certo preço por isso. Mas quem me definiu muito bem foi o Dom Pedrosa. O Dom Pedrosa me definiu muito bem. Eu ia passando ali na Praça da Catedral, ali onde era o ponto zero, por ali assim, e não tinha ninguém, era meio-dia, o sol da porra, não tinha ninguém por ali, né? E eu vi aquele negócio, filho da puta! O Dom gostava muito do Dom. Filho da puta! E eu, até hoje eu não sei que minha mãe prevaricasse, né? Mas o cara insistiu umas 5 vezes, falou, da puta, a mamãe tem culpa do cartório. Eu vou olhar quem é quando eu ver o pessoal. Eles falam, puta, você é extrema direita ou da esquerda. Mas ele acertou. Acontece que quem vai ficar com o comando lá de Alagoas, da comarca, que daí era comarca, o comando da comarca é o que menos prestava. Do ponto de vista de entender a modificação do sistema, né? Porque Alagoas, ela não teve qualquer importância, vamos dizer assim, conspirativa em 1817. O resultado de Alagoas é o fato de que ela foi uma passagem de sol.
uma passagem de tropa e ela foi retirada de Pernambuco, porque ela precisava limitar Pernambuco, né? Ah, eu até escrevi, é uma ópera bufa, a Revolução de 1617, uma ópera bufa, porque é uma revolução de ofício, né? O cara que veio pra cá, que era o comandante de tropa, que morava em Marechal Deodoro, ele era para chegar aqui em 1815, mas ficou gripado, né? Aí não veio, cheguei até 1817. Ele veio em 1815, era para vir em 1815, porque houve uma grande revolta de escravos na Bahia. Os malês, né? E você tinha a ligação com, com o Rio São Francisco, né? Rio São Francisco. Sergipe não era Sergipe, pertencia à Bahia, né? Então você teve um grande bafafá, né? E engraçado é uma carta de um cara, o governador de Pernambuco, sobre isso. Ele diz assim, são temores pânicos. Quer dizer, eu escrevi dizendo o seguinte, que já naquela época você sabia inventar o diabo, né? Então, isso em cima de um camarada, até um sujeito bem direitoso, o cara que disse isso. Chama-se Poliakoff, esse cara. Ele diz que existe a diabológica, né? A diabológica é quando você constrói o diabo para poder você esmagá-lo dizendo que tudo fez. é culpa dele. É culpa dele, né? Você matou o demônio porque o demônio é o diabo. É, é assim que era feita a Inquisição, o Diabo 4, né? Então você vai ter você vai ter em Alagoas o comando de Alagoas com o que existia de mais conservador, é mais realengo na época, né? Você tem a Revolução de 1817 num quadro extremamente diferenciado. Porque em 1817 o Nordeste era forte politicamente e economicamente, e não era forte economicamente e não politicamente, né? E você começa a verificar o início daquelas conversas todas que a gente estava tendo sobre o sentimento de ser Nordeste, né? Só que o Nordeste não existia na época. O Nordeste é uma coisa dos meados do século XX, né? Por aí assim. Início da República, né? Depois. O que é um pouco mentiroso isso também, sabe? Porque na verdade você começa a ter o Império muito bem dividido por volta de 1870, por aí assim, que é onde você começa a ter o pique do café do Sul. E o Império fica dividido entre as províncias do Norte e as províncias do Sul. E se você pegar os dados da época, etc e tal, você. Eu tenho que escrever sobre isso. Eu esse ano eu fiz contrato para escrever 10 livros. Eu já escrevi eles, graças a Deus tenho paz. Por isso que eu estou conversando. Tá, seria a única forma que eu diria que eu não podia. É se eu tivesse Os trabalhando. compromissos de vida, hein? E, e Alagoas vai, a partir daí, Alagoas vai ser um constante golpe de Estado. É golpe em cima de golpe. Golpe em cima de golpe. E se formam duas condições políticas que possivelmente até hoje ainda vigoram no submundo político de Alagoas, né? A possibilidade de você ter uma diferenciação entre dois grupos, um grupo liberal e um grupo conservador. Esse grupo conservador, a força dele é no norte, e o grupo liberal, a força dele era no sul. Você começa a ter nomes que só a partir daí, né, só a partir de passar por aí, você começa a ter efetiva condição de analisar Alagoas, política de Alagoas. Porque isso pesa incrivelmente até quando você começa a ter Alagoas sendo sacudida pela urbanização. Aí você. Isso eu levava, eu tenho que. Até de eu morrer, é claro, né? Eu não sou doido de achar que vou ficar facilmente. Mas eu tenho, daqui para lá, eu tenho que dar continuidade a um estudo sobre isso. Eu já tenho uns 3 ou 4 livros lançados sobre esse assunto, né? Mas eu espero ter condições de, antes de morrer, terminar o que eu quero. Eu sempre
eu nunca fiz o que eu queria. Eu sempre fui pressionado pelas situações dos movimentos. As contingências de... O cara chega, rapaz, não tem nada sobre índio, aí lá vai idiota escrever sobre isso. Rapaz, não tem nada sobre operário, aí lá vai idiota escrever sobre operário. Então eu passei a vida fazendo o que os outros queriam, né? Há 3 anos ou 4 eu decretei minha liberdade. Eu só faço o que quero. O que é que eu poderia falar disso daqui? Uma vez eu escrevi um troço assim meio. Às vezes eu escrevo pesado demais, até fico me penitenciando porque há uma certa impiedade no texto. Mas toda casa de pobre é suposta ser de ladrão. E aqui é tudo buona gente, né? Tudo de doutor. Tudo doutor, né? Não pode, né? Não pode, quer dizer, eu sei que não é possível você ter uma sociedade perfeita, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar o senso da dignidade, né? O senso da dignidade dessas pessoas. Isso é uma herança maldita, né? Dessa formação histórica nossa, né? Mas essa formação histórica nossa, ela é a brasileira, sabe? Mudando o que deve ser mudado, né? Ela é a brasileira. Porque você teve uma sociedade para empobrecer. Quando você monta outras coisas que eu escrevi também, quando você monta a matriz de produção, você correlata ela, você tem 3 coisas que vão ser quase a maldição. A maldição da múmia, né? Você vai ter uma sociedade que é caracteristicamente excludente, quer dizer, ela exclui as pessoas, né? Você vai ter uma política que é violenta, quer dizer, ela controla as pessoas. E você vai ter uma economia independente. Essas 3 coisas são os fatores que impedem que a Lagoa seja alguma coisa mais avançada do que é. Porque é a persistência de 3 fatores coloniais ainda condicionando a vida atual. A memória, ela se impõe. Né? A memória, ela se impõe. Quer dizer, não há lugar com mais e menos memória. A memória se impõe, ela está ali. Agora, o que você utiliza dela é que vai fazer a diferença, né? Eu acho que Alagoas tem, assim, muito mais o sentido de tradição do que o sentido de pegar a memória, que é essa experiência de vida, e se realizar, né? Porque Alagoas continua monstruosamente a mesma, né? Eu, quando ensinava lá no mestrado, a primeira aula que eu dava, eu dizia na abertura do curso o seguinte: olha, vocês vão estudar Alagoas comigo, né? Eu ensinava o que é discutir Alagoas. Alagoas é um lugar onde toda mentira tem alta probabilidade de ser verdade, né? Isso aí, vamos partir daí. Vamos ver quais são as mentiras que provavelmente poderiam ser verdade, né? E outra coisa, eu também partia o curso a partir de outra. Eu começava o curso a partir de outro enunciado desse tipo, né? Eu dizia, a gente é uma interjeição, né? Alagoas é uma interjeição. Você vira assim, porra, eita, e foi cair égua, né? E se perdeu o senso de crítica, né? Por exemplo, se uma pessoa, isso era a primeira aula, se uma pessoa chega lá para você e diz, olha, eu soube agora que Lampião e Maria Bonita, chegando na Rua do Comércio, dançaram chachado da porra, foram pro Banco do Brasil, roubaram não sei quantos milhões de reais e correram pro Central. Você faz e foi. Quer dizer, você não critica, primeiro você se espanta para depois se situar na realidade, né? Eu acho que Alagoas é muito isso, né? Alagoas é um estado de espanto. Você liga o tempo todo. Porra, foi nada, cara. Puta merda, puta que o pariu, né? Eita peste. Eita peste. E após? Esse Eita peste, eu escrevi um livro justamente sobre isso, porque é trágico, eu vou dar agora hoje, é trágico você ter o Estado que sabe onde mora a peste, né?
onde mora a desgraça. Você diz a casa da peste, você sabe que existe a casa da miséria e dos horrores, né? Esse é um dos marcos de Alagoas, né? E isso está muito forte, mestre, nas nossas expressões. É sempre repetida alguma doença, né? Peste Pois bubônica. É por isso que eu escrevi nome no livro. É justamente por isso. Você quando xinga, você chama a doença. A doença é um ato maléfico que Alagoas tem na montagem da cultura dela. Porque a gota, a sarna, tem uma sarna que eu acho que é notada, que é a sarna Vonte, né? Cara, você está com a sarna Vonte, você está espantado, morrendo de se coçar. Bomba da peste. Bomba, né? O pior que eu anotei é bexiga lixa do rato, da bomba serena da peste. Aí acabou. Febre do rato. Febre do rato. Isso vem do fato da importância até o parte do século XX de você lidar com as epidemias, né? São fantásticas as narrativas sobre a epidemia. Depois você lê o que eu vou levar aqui, a Lagoa dos tempos do cólera. Eu sou muito interessado assim em escrever o que eu chamo a história do horror, né? Você vê como é que as cidades se morriam antes, iam se morrendo antes que a morte chegasse, sabe? Era uma sociedade que vinha para se enterrar. É o negócio da peste, olha, da peste, o negócio desse. Né? E eu digo Literalmente. Literalmente eu digo lá. Alagoas é o lugar onde se sabe onde fica a casa da peste, né? É um negócio da porra isso, se você pensar direitinho, sabe? Aí eu passei com a Miriam, que é a minha esposa, ela foi comigo me ajudar no arquivo público, olhei aquele troço e arrumei esse livrinho que vai para a terceira edição agora. Mas agora aí você me diz assim, por que você voltou? Eu falei, por que você voltou, né? Existe um camarada que é muito pouco conhecido, e o livro dele não é grande coisa não, mas ele tem uma frase que vale por 600 livros. Se você perguntar assim, você escreveu alguma coisa? Eu disse, sim, escrevi uma frase, né? Mas aquela frase... Um grande frasista. A frase é uma familíssima. Ele disse, eu estou escrevendo por causa do chamamento do umbigo. Quer dizer, a minha cabeça não passa na minha cabeça, ela passa no meu umbigo, ela passa na genética da minha vida, né? Ela passa na construção histórica que eu sou, né? E essa história dessas doenças foi o chamamento do umbigo. Eu estava na fazenda e mexendo assim, tinha uma caderneta de um senhor que era o avô dela. O avô dela. Antigamente o pessoal tinha uma cadernetinha que fazia anotação. Eu ainda tinha essa mania. Fazia anotação. Eu todo dia faço meu diário, todo dia. Só nossa conversa vai para o diário. E aí tinha uma frase assim, o primeiro cólera foi em tal ano, o segundo em tal ano. Só aquele negócio, aí, porra, por que esse cara anotou isso? No meio do mato, aqui na boca da mata, anotou isso, né? E aí eu comecei a recordar as histórias que eu ouvia quando eu era menina, sobre essas coisas todas, né? No fundo, se você me perguntar assim, por que você escreve? Eu digo porque eu tenho que falar da minha infância, das coisas que eu ouvia que me maravilhavam. Eu nunca li essa história de Branca de Neve, essa história como é o nome Esses contos de fadas nunca. A minha bebência na cana-de-açúcar, eu passei uns 40 anos, uns 30 anos da vida, esculhambando com açúcar, né? E era considerado inimigo público, né? Esculhambando com açúcar. Eu dizia o seguinte, o grande problema do açúcar é desfazer o que ele fez. Ele não vai conseguir. E chegou na falência aí, né? Chegou na falência. Muitos estão preferindo sair de Alagoas, né? Voltam ir para Minas, para São Paulo. Chegou a falência daqui, quer dizer, o que tem de usina de açúcar que está sob recuperação judicial, que é um nome assim, vamos dizer, palatável que se dá
a manter os privilégios de quem devia estar na cadeia, né? A massacrar os fornecedores de cana, massacrar os trabalhadores. Então aí, alguns no meu Europa mental, né? No meu Europa mental. Uma vez numa reunião que me chamaram lá uma vez, quando não sei quem era o governador, não, me chamaram. E eu disse lá na reunião uma vez, Alagoas precisa se regionalizar novamente. Alagoas só modifica se ela quebrar o padrão da regionalização que teve. Fundada sobretudo do que eu chamo do Pacto do Açúcar. Ele destruiu a possibilidade de você, e eu estou pensando do ponto de vista do capital, ele destruiu a possibilidade de alavancar o capital. Porque a facilidade do domínio que o controle da moeda dava, político, era maior do que a necessidade que eles tinham de ganhar dinheiro. Então o açúcar foi uma coisa dramática, terrível, né? Dramática não, terrível, uma tragédia, né? Não por conta do fato dele ser açúcar, mas por conta do fato da organização que ele teve. Ele sai criando os inimigos, né? Ele chega a um ponto que se você não obedece a ele, você é inimigo público número um, né? Não importa, que não é comunista safado, né? Porque é uma forma de transformar os outros, a tal da diabológica, né? Uma das formas de você estar praticando a diabologia é chamar os outros de comunistas, né? Quem sabe que todo comunista é safado, é isso, aquilo, aquilo. Se eu fosse dizer que não fui, vamos dizer assim, que não tive sentido, seria uma extrema vaidade eu dizer isso, né? Porque era uma mentira muito grande. Eu sei quem deu a contribuição, né? É lógico, é claro, né? Senão você não estava aqui, né? É lógico, é claro. A vaidade não é dizer eu fiz coisa boa. A vaidade é dizer que eu fiz, né? Fiz coisa boa e fiz coisa ruim. Dentro das coisas boas que eu acho que eu dei isso, já não foi dito por mim, foi dito por outra pessoa, eu dei ao pobre a dignidade da história. Eu acho que essa foi a minha grande contribuição. Foi pegar o pobre, que em média é a mesma coisa, né? E considerá-lo como um elemento chave para você pensar a história, né? Então eu sempre teve boa história, sabe? Alagoas, com todos os problemas, a historiografia de Alagoas do século XIX, a historiografia de Alagoas do começo do século XX sempre foi um nível muito grande de excelência. Alagoas começa a ficar com problemas de deslocamento intelectual a partir da concentração do capital no sul. Porque ele teve condições de pagar professores, montar a universidade, né? E a gente aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa que você talvez vai se espantar. E é um dos piores índices que a gente pode dizer sobre Alagoas. Nós temos hoje mais de 100 mil matrículas universitárias. Uma edição de livro em Alagoas, normalmente, ela dá mais de 300 exemplares. E você passa quase que 2 anos para vender. E a maioria para fora. Praticamente eu estou com tudo esgotado. Né? Mas a compra é fora. A compra aqui dentro é pouca. E você teria de 500 a 1000 exemplares em 1930. Quer dizer, que contrassenso da porra é esse, né? Você avança na matrícula universitária e você cai na leitura, né? Alagoas lê pra caralho. Agora lê com 20, 34 anos atrás. Você tá. A Rua da Verdura é a prova disso. A Rua da Verdura é como se você estivesse lendo não é o lixo, a sobra. A sobra. Tem uma defasagem. Chegar na biblioteca do Estado, eu disse isso uma vez, chegar na biblioteca do Estado, você vai encontrar livros que estão. Eu não sei o que é que você pesquisa ali. Porque você não tem nada atualizado. A biblioteca não tem nem sequer verba para comprar significativamente livro. E se comprasse, não tem onde botar. Então você fica com essas contradições aqui, né? A Lagoa lê pra caramba, pra caralho. Se você somar aquelas lojas da Rua da Verdura, é uma puta de uma livraria. Mas tudo coisa que tem 30, 40 anos de significação. Né? O que você tem de atual
É revista de mulher nua, aí é atual. Aí é atual. Esse nível de leitura de Alagoas é impressionante. De Maceió, né? Bom, agora, desculpa para falar de Maceió. De Maceió é impressionante. Faça uma vez, já que você está com o seu site, que eu espero que você tenha muito sucesso, sinceramente. Então está com o seu site. Você faça um trabalho sobre a Rua da Verdura, que você vai ver um universo de loucura, onde você vai ter que a periferia é obrigado a ler aquilo que todo mundo já descartou. Aquilo é uma experiência que eu acho razoavelmente interessante. Acho que muda muito o perfil da forma como os jornais, como a imprensa abordava a questão cultural. Você teve, assim, alguns grandes momentos do jornalismo cultural em Alagoas. Um deles, talvez assim, o principal, foi com o famoso suplemento literário do Jornal de Alagoas. E eu digo, olha, se esse suplemento deu certo tanto tempo, eu tenho que arranjar alguma coisa que dê certo também pro resto da vida, né? Mas que não repita, que ele seja entendido como uma mudança radical da forma de pensar a imprensa e a cultura. Então eu ensinava no doutorado e no mestrado de arquitetura. E pegava a prova de aluno assim, eu dizia, pô, esse cara tem muita coisa para dizer nessa prova e essa prova vai pro lixo. Então eu peguei os 3 ou 4 assim de vocês e disse o seguinte, olha, isso vai pro lixo. A universidade é cheia, o lixo da universidade que presta é uma coisa assim incalculável. Então não perca só a prova que você fez. Vamos fazer o seguinte, vocês me procuram, eu oriento vocês e vocês ampliam aquilo até dar um pequeno ensaio. E eu vou tentar publicar. Eu era amigo de um pessoal de um jornal ainda. E acho que a Hélia Oliveira era ainda a editora-chefe lá do jornal, né? E eu procurei então o Bozinho, que eu já havia trabalhado com ele, e disse, olha, eu tenho aqui a possibilidade de lhe dar um bom trabalho todas as semanas, desde que você me dê 2 páginas centrais do jornal. Por que isso? Eu digo, eu quero montar um sistema de publicação que forme assim um grande repositório de informações sobre a Amazonas, um grande painel, para que seja consulta obrigatória daqui a 50 a 100 anos. Quer dizer, se o cara for pesquisar, vai passar pelo seu jornal. Agora você vai ter que fazer um pacto comigo. Tudo que eu mandar tem que ser publicado. E você não mexe na vírgula. E não há possibilidade de haver censura. Por qualquer tipo de motivo que você queira imaginar, né? Não pode haver censura. Censurou uma vírgula, eu paro. E ninguém vai publicar no espaço sem a minha permissão. E a prioridade deve ser dada a quem não tem espaço. Quer dizer, deixa o pessoal consagrado pegar a vaga dele aqui, a vaga colar. Mas eu quero fazer com que pessoas apareçam com temas bons. E os meninos fizeram isso, 3, 4, 5, 6 vezes conversando comigo, apontaram os artigos e a gente começou a produzir esse material sobre Alagoas e chamava-se Espaço. Esse suplemento chamava-se Espaço. Justamente porque dava espaço a quem não tinha, né? E para uma temática que também não tinha espaço, né? Também. E muitas vezes eu quis parar e o pessoal pedia para não parar, porque aquilo cansa. É como se tivesse uma redação. Aquilo sai uma vez por semana, mas ninguém imagina que é como se existisse uma redação paralela. São não sei quantas pessoas trabalhando ali, muitas delas assim, pessoas ocupadíssimas, né? Ocupadíssimas, às vezes com trabalhos mais sérios do ponto de vista científico para fazer, etc. Mas parava para poder atender
a necessidade de lançar material para se discutir Alagoas hoje e armar essa grande fonte de informação que no futuro se passaria por ela, né? Sociólogos, Historiadores, jornalistas mesmo. jornalistas que quisessem pesquisar, tinha aquele filão ali. E esse negócio começou a ser feito e ainda hoje continua. Isso tem uns 8 anos. Agora você imagine a possibilidade, o que se encontra ali, porque são 8 anos, toda semana um texto. Ou seja, seria multiplicar 4 por 12 por 8. Aí você tem a quantidade de ensaios que já foram publicados, né? E me interessava muito também fazer com que aparecessem as memórias. Alagoas tem muitos bons memorialistas, sabe? E eu queria ver se pegava também esse material que existia e estava. E pessoas que tinham possibilidade de fazer e escrever e não tinha condições de publicar. Aí fomos. Aí parou no jornal, né? A saída do tiro do jornal paramos. E aí fomos com a mesma coisa. Eu nem queria mais continuar, né? Eu queria mais continuar, mas o pessoal sempre em cima. Rapaz, é o único espaço alternativo que a gente tem aqui. É um espaço que ninguém presta conta de nada, né? Você vai e publica. Seja de qual vertente religiosa for, né? Seja de qual vertente política for, porque a ideia é formar um painel. Tanto que o jornal tem embaixo o suplemento, não sei se você já viu, dizendo que o suplemento pode não concordar em parte ou em todo com o texto que o cara escreveu. E nessa brincadeira fizemos, ele passou a ser na tribuna e o nome do suplemento era contexto. Aí vai também, tem um pequeno problema lá com a tribuna e a gente para. Diga aqui isso aí, né? Eu já fui para a tribuna até sem querer, porque um amigo meu, Cícero Pérez, terminou fazendo uma ligação com a tribuna que ninguém sequer falou comigo. Quando eu dei pé, estava no meio da história. O Cícero é muito amigo meu. É um amigo, vamos dizer assim, muito íntimo. Importante economista, né, daqui de Alagoas. E ele tem o direito de fazer essas coisas que ele fez, né? Fez e só vai lá que os caras querem. Depois ele termina, aí eu paro. Tá? Paro porque, como eu estou lhe dizendo, é muita gente que circula em torno daquilo, né? Agora, por exemplo, a gente está conversando aqui, já porção de pessoas trabalhando, nós vamos passar com 2 hoje. E assim foi feito. Foi quando me deu na cabeça de recomeçar, depois de 5, 6, 7, 8 meses. E eu procurei um jornal onde eu sabia que ia ter assim, muito apoio. E realmente tive, até hoje. E hoje fechei de novo, porque hoje eu começo assim nessa etapa do ano a fazer os meus compromissos para o ano futuro. Para saber como é que vai. Então, mas você vai querer continuar, não, enquanto o jornal existir, tem campo, né? Às vezes sai coisa que não é muito bom, às vezes sai coisa muito boa, às vezes sai coisa razoável, mas o importante é que você tenha um repositório imenso, alguns transformados em livros já. São textos esgotados, né? São textos publicados que a temática deu um livrozinho. Eu até vou pegar depois um lá para lhe dar os dois que saíram para lhe dar. Você sentia a força do negócio. A matéria, eu sou muito velho. Eu não posso gastar a bala com a morte só, né? Eu tenho que, quando atirar, matar 3, 4, 5, 6 com a mesma bala, né? Porque eu não vou ter tempo de caçar passarinho novamente, né? Então, o que sai do campus sai do blog. Pode pegar no blog. E ontem eu fechei aqui outra coisa.
Porque eu vivo muito de parceria, eu não tenho tempo para fazer as coisas, sempre divido, né? Então eu fiz, eu fiz ontem uma parceria aqui, e nós vamos pegar esses jornais todinhos e transformar em livros, sabe? Fazer uma seleção. Por exemplo, um sobre a periferia de Alagoas, que tem textos notáveis publicados. Outro sobre a questão indígena. Dá para fazer não sei quantas. Temática aí específica, né? Dá para gerar uns tantos livros. Com uma coisa que eu acho interessante, quer dizer, eu preservo na internet, né? Quer dizer, eu preservo do que existe de moderno, né? Claro. Mas eu gosto de sentir o cheiro do Papel papel. impresso. Aí vem que vai pro livro. E assim, o senhor falou que surgiu dessa necessidade, ou dessa constatação que você fez de que os veículos de imprensa já não davam uma cobertura como davam para antigamente as questões ligadas à cultura e história. Eles davam de uma forma que eu achava que, se fosse mantida, não superava o processo. Eu não estaria assim, vamos dizer, contra a forma como ele trabalhava. Eu estava dizendo que era preciso ir além do que ele trabalhava. Eu acho, por exemplo, que a crônica, vamos dizer assim, da atividade cultural da Alagoas, era boa, era muito bem feita, a cobertura é muito boa, a cobertura é muito boa. E deixa um perfil muito grande para pesquisa posterior. Mas não tinha essa visão de montar um quadro de depoimentos, de ensaios sobre Alagoas para deixar uma série de informações sistematizadas, porque isso decorre da minha dificuldade de pesquisador. Então, por exemplo, existem momentos que são assim, momentos muito importantes em Alagoas, né? Como o Jambo, por exemplo, como eu falei, com o suplemento literário, marcou época, né? Mas ele desapareceu como teria que desaparecer como forma e campo de abordagem, né? Depois você teve aqui uma experiência com o Boliterno, com o Renato Paiva Lima, do já falecido, né? Eu tenho assim essa vantagem de estar no meio de duas gerações. E teve depois aquele menino Valuar com o Braulio Leite Júnior, que são pessoas hoje esquecidas, mas de excepcional importância para a vida de Alagoas, né? E aí, mas precisava avançar, precisava produzir documentos, porque se você prestar atenção direitinho, é preciso entender uma redação, né? A redação do jornal não é a pessoa brincando em dizer o que acontece. Ele está gerando notícia, e notícia fonte documental de pesquisa histórica. Se você quiser realmente entender uma redação pelo lado do que ela, além, vamos dizer assim, do prosaico do cotidiano que ela informa, você tem ali pessoas produzindo história, né? Sim. O jornalista é muito mais do que o jornal. Você, me desculpe o que eu vou lhe dizer, mas de tal forma que você não tem realmente um governo, você tem uma farsa, né? Você tem uma farsa. Exercício, né? Você não sente o país, é como se o país estivesse andando, porque ele não pode morrer. Embora ele esteja morrendo devagar, né? Mas ele não dá sinais de. Ele não tem quem governa, né? É impossível governar dessa forma, né? Eu acho que a grande tragédia é a tragédia do desgoverno dizendo-se governo. É a grande tragédia. No sentido de que você encontra um país que não é verdadeiro e fica circulando da verdade que você criou para esse país, né? E aí você tem o presidente que chamou a gente disso, que chama ele daquilo outro, né? A mim me agride como cidadão brasileiro ser tratado como se fosse uma espécie de verme nacional, né? É uma situação que no mínimo é estranha. Alguém tão medíocre. Olha, eu vivo acompanhando a política do país
há anos, né? Eu acho que desde que eu tinha meus 16 anos de idade, eu já estava metido para acompanhar essas coisas. Então, haja tempo. Eu já tenho 77, é mais de meio século essa história. Não conhecia algo igual não. Se você prestar atenção direitinho, mesmo 64, eles podiam estar errados, sabe? E eles usaram de muita violência na repressão. Eles podiam estar errados, usaram muita violência na expressão. Mas comparando as propostas deles, eram muito as propostas, comparando as propostas, eram muito mais humanas do que as propostas de hoje. E engraçado, eles estão destruindo muita coisa que foi criada em 64. Então destrói a reforma agrária. Mas quando você teve 64, você vai e cria o INCRA. Né? Vai e cria o INCRA. A lógica de hoje é a lógica da fábrica de sapatos para Centro-Pé. Sabe da história não? Não. O presidente chamou o ministro e disse: eu quero uma fábrica para fazer sapato para Centro-Pé. Mas presidente, é muito pé, é muito sapato para se fazer isso, mas eu quero. Aí montaram a fábrica, a lógica de hoje, montaram a fábrica de fazer o sapato para Centro-Pé, né? E vieram, quando entraram na linha da produção, saía, era 99 caixas de sapato, né? 98 caixas de sapato. Mas a Centro-Pé tinha 100. Aí foram para o presidente. O presidente não soube o fazer, instruiu a gente trabalhou pra caralho e fez a fábrica de sapato para Centro-Pé, mas deu esse problema, só dá 98. Então você faz assim, você vai e pega o Centro-Pé, né? Você sempre encontra a situação fazendo mal a alguma coisa, né? Vamos cortar os pés desse Centro-Pé. O problema é sempre o outro, né? Problema é outro. E eu acredito que na eleição, eu não sei quantos falta, né? Mas eu acredito que vai sendo muito desgastado, né? Eu dizia a uns amigos meus que eram mais assim, mais à direita do que eu ainda, porque como eu disse, eu brincando, eu sou à direita da esquerda. A extrema direita da esquerda. Mas aí o outro diz: não, mas se você é a extrema direita da esquerda, você é a extrema esquerda da direita. Digo, aí não. Aí não cabe. Aí já muda tudo, muda tudo. Mas esses caras, existe uma inteligência muito acentuadamente inteligente que chegou a uma conclusão: vamos mais país. Mas esse país é nosso. Então eles entenderam que eles tinham que começar a destruir. E a primeira coisa que eles investem é no PT. Aí, não destrói, mas coloca uma camisa de força que até hoje o PT não sabe se movimentar direito. Nem sei se pode. E depois eles vão para cima do PMDB. Depois eles vão para cima do PSDB. E esqueceram de gerar um candidato. Quando eles acabaram de aniquilar os adversários que eles precisavam aniquilar, e foram procurar candidato não tinha. Um entrou no meio da história e foi eleito presidente, né? Falando dos começos onde a Lava Jato começa assim para a Lava Jato se firmar, né? Eu jamais seria. Eu não sou contra, veja bem, eu não sou contra a ideia de uma Lava Jato. Claro. Eu sou contra uma forma de uma Lava Jato. Acho que ninguém de sua consciência vai defender uma corrupção, né? Ou justificar um procedimento corrupto para combater a corrupção. Não pode, não pode. Esse cara do Intercept, ele abriu a caixa, né? Abriu a caixa de uma forma irrefutável. Porque muitos admitiram que a conversa era verdadeira. Então as outras tenderiam a ser verdade. Né?
Eu espero que haja uma queda muito grande. É, é, o que está sustentando ainda é o crescimento da economia, sabe? A economia ainda está se movimentando. Mas você vai ter desgastes muito grandes nisso por causa dos investimentos, né? Agora, cerca dos 300 a 400 dos maiores fundos de investimento do mundo lançaram um documento em que falam da preocupação deles com o Com a Brasil, né? Amazônia, por conta das declarações do presidente com a Amazônia. Eu acho que o presidente é o pior problema. Se ele fosse uma pessoa que falasse menos, ele teria maior sucesso no que quer. É até bom que ele fale muito. Ele teria maior sucesso, mas não é bom para o povo, né? Sim. Ele teria mais sucesso do que eu tenho. Mas ele fala compulsivamente, né? Às vezes dá a ideia de que ele não pensa, ou a ideia de que é assim que ele acha que a política constrói um país, né? É como se ele tivesse todo o tempo testando hipóteses, né? Eu vou lançar isso aqui para ver no que é que dá, né? E talvez assim a coisa mais, mais forte que tenha acontecido, que demonstra não é uma incapacidade de governar, porque não existe a governança, né? Mas é a ideia de que você está transformando a República numa sociedade de corte, né? Você tem o pai, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, etc. Nunca houve tal coisa na República, não. Nunca houve tal coisa na República. Não. Um pouco disso talvez com o Amaral Peixoto, talvez com a Alzira Vargas, um pouco disso, um pouco o Maneco, que era aquela irmã do Getúlio, um pouco disso talvez, um pouco. No Getúlio, né? O Getúlio teve uma grande coisa, sabe? Ele era amante da Virgínia Lange. E a de fundamental nessa história todinha é que um país não é detido, né? Você pode passar por períodos que são períodos assim, muito duros, né? Nesse período que a gente está vivendo agora, porque as tentativas de fazer com que haja o mascara. Existe pronunciamento de ministros, por exemplo, que você faz oxente. Né? Eu estou no espanto da intervenção, faz oxente. Eu acho que vai tender a longo prazo a acabar, né? Porque o país não pode ser detido eternamente, né? Ninguém é dono de uma nação, né? Mas nós vamos sofrer muito ainda. Perseguição à universidade, censura na Agência Nacional de Cinema. Tudo isso, tudo isso. Em cima de uma moralidade que a gente até estranha, porque o francês tem uma expressão que ela significa mais ou menos o seguinte. Fala-se assim porque pensa-se assim. Faz assim porque pensa-se assim. Uma vez eu estava com meu pai, conversando com ele, porque quem tinha levado na cabeça de um certo negócio que a gente tinha feito. Ele já vai dizer por quê. Ele, né? Porque a gente não tem a mesma cabeça do outro. Então a gente não se previne. É como se a gente estivesse conversando com a gente mesma, né? E então a gente não se previne. Foi o que aconteceu, eu acho, nessas eleições, sabe? Acho que a gente não se preveniu de que o país podia ter isso, né? O país podia ter isso. Talvez ele vá viver um processo muito forte de purificação. Agora, eu sinceramente não acredito que jamais ele transformará isso em ditadura. Eu não acredito que ele conseguirá fazer isso. Acho que não existe mais esse espaço. Não. Agora nós temos que viver 3 ou 4 anos para poder ir para uma disputa eleitoral para ver se afasta isso. Né? Ou seja, vai ser um trabalho mourinharado.